agradecemos o nome santo do Senhor. Amém. Eu te convido a você que está aqui presente a louvar o nosso Deus juntamente conosco. E você que está em casa também assistindo o culto, que você possa adorar. Esse primeiro canto ele diz que quão grande é o nosso Deus. Na palavra de Deus, em Isaías: a quem, pois, farei semelhante a Deus, ou com quem eu comparareis? Não existe nada que se compare à grandeza do nosso Deus. Grande é o nosso Deus em todo o tempo. Em todo o tempo é nosso Deus, é o Senhor. O Senhor tem a liberdade no nosso meio. Que esse tempo seja de adoração, seja um tempo de entrega na tua presença, ó Deus. Senhor, eu te peço, Pai, em todas as áreas das nossas vidas, Pai, coloca a tua mão santa, Senhor. Vivemos tempos difíceis, Pai, e o nosso refúgio é o teu amor, Senhor. Senhor, nosso Deus, eu te peço a Ti que esteja aqui conosco, que possamos sentir a Tua presença, que possamos agradar a Ti com nossos louvores, com a nossa vida, Senhor. Te adoramos, Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a luz, e as trevas vão fugir. Devemos sua voz, devemos sua luz, cantaremos a
nosso Deus. É o Deus que está no controle de nossas vidas. Não sei o que. Por isso que a gente vem com o mundo, vem adorar o Senhor. Uma vez uma palavra nova. Uma palavra de alívio. Eu não sei o que você tem que buscar essa noite. Amém? Eu sei. Mas Deus sabe todas as coisas. E Ele sabe o que você aí dentro do seu coração está precisando. E como Ele está aqui essa noite, eu quero dizer que Ele governa todas as áreas das nossas vidas, da minha vida, da sua vida, seja em qualquer situação, em qualquer diferença, em qualquer dificuldade. Fala com Ele, Ele está aqui essa noite. E tem um refrigério certo, do tamanho do teu problema, do tamanho que você precisa. Porque Ele é Deus. Oh Senhor, antes que você pensasse, antes que você respirasse, Ele já sabia que você ia estar aqui essa noite. Ouvindo os louvores, ouvindo a pregação que vamos ter logo mais. Eu te digo, é a palavra de Deus, a palavra do Deus vivo, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluias! E eu quero te dizer nessa noite que Ele tudo governa, tudo está nas suas mãos, tudo que está na terra e no céu. Oh Senhor, está nas mãos do grande Deus, como a gente cantou aqui, a gente louvou. Quão grande é o meu Deus. Eu não sei a esperança, a dificuldade, eu não sei o que você veio buscar essa noite. Mas o nosso Deus é um Deus forte, o Deus que tudo pode. Que não te desampara. Quando você pensa que está sozinho, que você não tem mais forças, você só tenta com a sua força, mas quando você enxerga que nós não somos nada, sem o nosso Deus, aí Ele vem e te pega no colo e fala: filho, eu estou aqui. Oh Senhor, obrigado Deus. Obrigado por tudo, pelo teu amor, por ser o Senhor, o nosso Deus. O grande Deus, o nosso Deus, o Deus forte. Aleluias. Teu nome é
toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Eu em Deus, no controle está meu Deus. Tudo governa. Paz sobre meus irmãos. Amém. Feche os olhos, vamos orar. Os dízimos e ofertas dessa noite. Se nós temos ainda a tua presença, nós queremos agradecer por cada ofertante que vai estar dizimando e ofertando na sua casa de oração essa noite, ó Pai. E te pedimos, Senhor, a tua direção, a tua bênção, as portas dos céus sobre cada um, ó Pai, com ricas bênçãos do Senhor. E também aqueles que por algum motivo não podem estar dizimando e ofertando na sua casa essa noite. Nós cremos, Senhor, no agir do Senhor, no sobrenatural do Senhor, e abrir portas de emprego, finanças. E também te pedimos, Senhor, pelas finanças da igreja. Que o Senhor esteja em direção, que o Senhor esteja no controle, ó Pai. Em nome de Jesus, nesses momentos difíceis, nesses momentos de batalhas, mas nós sabemos que existe o Senhor dos Exércitos, aquele que está no controle de todas as coisas, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Você que tem sua oferta, seu dízimo, pode estar levando ali até o gasofilácio. A igreja pode se assentar. Eu convido a igreja a abrir a sua palavra, a abrir a sua Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 4. Livro de Lucas, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E, terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos desse mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. E levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor seu Deus. E acabando o diabo toda a tentação,
ausentou-se dele por algum tempo. Vamos orar? Senhor, nós queremos nesse momento, ó Pai, te pedir a sua direção sobre esta palavra. Espírito Santo de Deus tem total liberdade para falar com cada um de nós, com cada coração aqui presente, com cada coração que está em suas casas, ouvindo e assistindo pela internet. Que a bênção do Senhor venha sobre cada um deles, e eles sintam a presença do Senhor, sintam o Espírito Santo de Deus queimar em seus corações com essa palavra. Seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Essa mensagem de Lucas capítulo 4, eu já tinha trazido para a igreja o ano passado. Não nesse mesmo formato, mas num outro formato. E eu quis trazer novamente para a igreja porque eu creio que é um momento oportuno para que a igreja seja novamente trabalhada em cima dessa palavra. Seja trabalhada pelo Espírito Santo em cima dessa palavra. Porque, como diz a palavra de Deus, ela se renova. Assim como as misericórdias de Deus, a palavra também de Deus se renova todos os dias. Nós podemos pegar o texto da palavra de Deus e ler todos os dias e pedir a orientação do Espírito Santo de Deus, que ela vai se revelar todos os dias de uma maneira diferente, para que nós sejamos edificados por ela. E o tema dessa mensagem diz assim: pare de pensar nas guerras, creia em Deus. Como introdução, eu quis trazer que a gente é tentado todos os dias, nós somos tentados todos os instantes, todas as horas da nossa vida nós somos tentados, né, com coisas materiais, comida, lugares paradisíacos, viagens, coisas que a gente, nosso coração quer estar, quer conhecer, quer ir em lugares tremendos, casas, carros, praias maravilhosas, todas essas coisas assim. A gente tem o desejo de conhecer. Algumas vezes nós somos tentados por essas coisas. Quando você deseja conhecer, é uma coisa, mas ser tentado é outro. Porque quando você deseja conhecer, você faz um propósito, você faz uma poupança, compra uma passagem, faz parcelado e vai conhecer determinado lugar. Mas quando somos tentados, a gente só tem aquilo como alvo. Nosso foco é somente aquilo, parece que nós estamos presos àquilo. E isso nos afasta de Deus. Nosso desejo tem que ser maior para com Deus. Nossa fome, nossa sede tem que ser para com Deus. Estar na presença de Deus. Estar buscando mais a Deus. Muitos, nesses últimos tempos, eles têm um pensamento de querer curtir a vida, querer viver a vida. Eu não digo que isso é errado, não digo que isso é um pecado. Nós precisamos sim aproveitar as maravilhas que Deus preparou para nós, mas não ficar preso a esse tipo de coisa. Não ficar preso, não ficar tentado em mudar o foco, de olhar para Deus e olhar somente para esse tipo de coisa. A gente vê que algumas pessoas, em determinados momentos da sua vida, só pensam em comida. E quando fica ansioso, ou depressivo, ou deprimido, a pessoa só come. Então ela fica presa àquele tipo de situação. Outros param de comer. Outros têm o desejo compulsivo, a tentação de fazer compras. Compra e nem está precisando, mas sai para comprar. São os desejos, são as tentações que nos cercam e nós acabamos ficando prisioneiros desse tipo de situação. E o que eu quero trazer para a igreja essa noite é que nós não somos presos a isso. Não somos presos a esse tipo de coisas que nos tornam escravos. Existem correntes, cadeias que nos prendem a determinadas situações que até a nossa própria carne acaba sofrendo com isso. Não digo só lugares, mas desejos carnais. Nós também ficamos presos a esse tipo de coisa e muitas das vezes nem percebemos. E a gente acaba sendo prisioneiro. E a palavra de Deus fala que nós não fomos criados para isso, nós somos livres.
A partir do momento em que nós conhecemos a palavra de Deus, nós somos livres. A palavra de Deus nos liberta. E é para isso que Ele nos chamou. E o primeiro ponto que eu quero trazer para nós, ele traz como tema assim, a fome. Só quem já passou fome sabe como é estar com um pedaço de pão na sua mão. Só quem já passou fome, só quem já passou necessidade, sabe o quanto que um pedaço de pão, quanto um pedaço de uma fruta, quanto que um alimento faz a diferença. Essa semana eu estava vendo na internet e veio uma imagem lá de 2 garotos caçando com estilingue, caçando passarinhos com estilingue. Isso, né? Se alguns conhecem ainda o que é estilingue, né? E os meninos, aí parou um rapaz e perguntou para ele, mas o que vocês estão fazendo? Vocês estão matando os bichinhos da natureza e tal? Um dos meninos chegou para ele e falou, nós estamos caçando porque nós estamos com fome. Nós não temos o que comer. Isso é muito forte porque nos dias de hoje, praticamente no século 21, existem pessoas ainda passando fome. E principalmente, irmãos, fome da palavra de Deus. Muitas pessoas ainda não conhecem, muitas pessoas ainda não têm experimentado o prazer de comer da palavra de Deus. Come muitas das outras coisas que o diabo oferece. O diabo chega com um prato de comida lá, um prazer, uma tentação, e as pessoas caem naquela tentação. O diabo ele só oferece o prato, ele não obriga ninguém a comer. Mas as pessoas são tentadas e elas acabam comendo aquele prato, aquela comida, aquele desejo, aquela prisão, aquela cadeia. Eu queria ler com vocês, ainda no livro de Lucas, agora capítulo 15. Do 15 ao 17. Essa fala a história, esse capítulo 15 de Lucas, fala a história do filho pródigo. O filho pródigo que tinha tudo dentro da sua casa, tudo dentro da casa do pai. Mas em determinado momento ele ficou tentado a sair de dentro da casa do pai. Ele ficou tentado a sair pelo mundo e pediu a sua parte da herança. E a gente vê que a herança, irmãos, ela só é dividida quando o pai falece, quando a mãe falece. Então é dividida a herança entre os filhos. E ele pede para o pai, dá-me a parte da herança. E o pai dele, com um coração muito grande, muito solidário, mas também triste, também dá a parte da herança do filho. E o filho pega aquela parte da herança e sai pelo mundo. E no versículo 15, diz assim, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Versículo 16, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele saiu com todo o seu dinheiro, com a sua parte da herança, saiu para conhecer o mundo, amigos falsos porque ele tinha dinheiro, mas em determinado momento acabou o dinheiro. Em determinado momento começou a ter fome naquela região em que ele estava. Ele procurava emprego, ninguém dava. Ele procurava um lugar que pudesse oferecer comida para ele, ninguém dava. A única coisa que apareceu para ele, apacentar porcos. Irmãos, quem já chegou perto de um chiqueiro de porco sabe quanto é mau cheiro aquele lugar. Quando eu lembro dessa história, desse versículo que fala que ele apacentava porcos, eu volto alguns 30, 40 anos atrás, quando a gente era criança, que todo final de ano a gente ia na casa da minha avó, e ela tinha um chiqueiro. Irmãos, quando você ia no fundo da casa, você não aguentava ficar 5 minutos, tão forte que era o cheiro.
porque eles comiam restos de comida. E o filho, no versículo 16, fala que ele desejou comer a comida dos porcos. Tão grande era a sua fome, tão grande era o desejo de matar a sua fome. E eu torno a repetir, quem passou fome sabe como é passar fome. A gente que é pai, mãe, sabe quanto que é doloroso o seu filho chegar e falar assim: tem um pedaço de pão? Tem algo para comer? Eu me lembro uma vez que quando eu ouvi o testemunho do Matos Nascimento, ele fala isso, que o filho dele novinho chega para ele e fala assim: pai, tem leite para beber? E não tinha. Não tinha. Foi um trabalhar de Deus na vida dele tão tremendo que Deus providenciou alimento para ele, para que possa dar para os filhos. E muitas das vezes muitas pessoas passam nesse tipo de necessidade, e Deus trabalha, levantando alguém para levar uma cesta, um alimento. Mas só quem passou fome sabe o que é passar fome. E imagine fome da palavra de Deus. Ele lembra que, no versículo 17, que quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão. Abundância de pão. E ele tinha tudo isso, mas preferiu sair pelo mundo. Quantas pessoas hoje, dentro da igreja, está sendo filho pródigo? Está tendo o alimento do pai dentro da casa do pai, mas quer sair lá para fora, quer conhecer as coisas lá fora, quer pegar a parte da herança, as bênçãos que ele recebeu até hoje, que o pai deu, e sair pelo mundo. Irmãos, a palavra de Deus, isso aqui é apenas uma parábola, mas Jesus ele usava parábolas para explicar uma realidade. E nos dias de hoje, irmãos, isso está sendo uma realidade. Pessoas têm deixado a igreja, têm deixado a casa do Pai para comer bolotas, comidas de porcos. Mas nós cremos que a semente plantada nesses corações um dia vão começar a brotar. E as pessoas vão começar a sentir o desejo e a fome da casa do Pai. O desejo e a fome de estar na casa de Pai e receber o alimento do Pai. Porque o melhor alimento, irmãos, a gente só recebe na casa do Pai. Você pode conhecer o melhor Masterchef do mundo, mas o melhor alimento é só do Pai. É só na casa do Pai. Em João, abram comigo agora em João, capítulo 4, versículo 34. Jesus ele é tentado pelo diabo. Imagine 40 dias sem comer, o diabo chegar para ele e falar: olha, transforma essa pedra em pão, coma. A gente vê que Jesus em João 4,34 ele relata assim: disse-lhe Jesus aos seus discípulos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus ele tinha um propósito na sua vida, que era realizar a obra do seu Pai, que era fazer a vontade de Deus. O que adianta a gente pegar nossas bênçãos, virar as costas para o Pai e sair pelo mundo e de esquecer que a vontade dele é que a gente esteja na presença dele? O desejo de Deus é que nós estejamos na presença dele, se alimentando da sua mesa. No livro de Apocalipse fala que ele vai preparar para nós um banquete, uma mesa farta. Irmãos, não dá nem para imaginar como vai ser esse banquete. Não dá nem para imaginar o que vai ter sobre aquela mesa preparada para nós. E isso não é uma parábola, é uma promessa. E eu creio que as promessas de Deus, elas se cumprem na nossa vida. Nós precisamos entender qual que é a vontade do Pai.
Muitas pessoas têm passado fome e têm feito a vontade do seu ventre. Comer o que o diabo está oferecendo. Comer o que o mundo está oferecendo. E se esquecendo da vontade do Pai. Em Romanos 14, 17, ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, eu estava ouvindo aqui o Joaquim ministrando louvor, falando sobre a palavra de Deus, sobre o estar feliz, o confiar na palavra de Deus. É isso, essa é a nossa comida, essa é a nossa bebida. De estar na presença do Espírito Santo de Deus, sentir o seu toque, sentir o mover, o soprar do Senhor sobre a nossa vida. Não tem alimento melhor para matar a nossa fome do que estar no Espírito Santo de Deus. Do que se alegrar, do que louvar ao Senhor na presença do Espírito Santo de Deus. Isso não tem preço. Isso não tem valor. É alegria. Ele fala aqui, é alegria, é justiça, paz e alegria. Você consegue imaginar uma alegria maior do que essa? Não tem. Nesse mundo não tem. Nesse planeta, nesse universo, não tem alegria maior do que estar no Espírito Santo de Deus. De ser movido pelo Espírito Santo de Deus, não pela nossa carne. Segundo ponto, poder e glória do mundo. Nós somos tentados pelo reconhecimento pessoal, pela glória pessoal. No versículo 5 de Lucas que nós lemos, lá ele diz assim, Lucas 4:5. O diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos desse mundo. O que eu quero destacar nesse versículo, o diabo mostrou para Jesus, num pequeno momento de tempo, algo passageiro, algo que dura pouco tempo, a glória desse mundo, a glória do reino desse mundo. Irmãos, é passageiro. O versículo ele se destaca bem grande para nós, no momento de tempo, por pouco tempo, a glória desse mundo. O prazer pessoal desse mundo, o reconhecimento pessoal desse mundo, ele é passageiro. Ele é passageiro. A palavra de Deus diz que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É uma glória passageira. Você trabalha, você junta seu dinheiro e tal. Agora fala, agora eu vou descansar, eu vou viajar o mundo inteiro. O que adianta? A palavra de Deus diz, louco, ainda essa noite pedirão a sua alma. O que você tem para oferecer? Nada, nada, porque é prisioneiro das coisas do mundo. É passageiro, ele tem um começo e o fim. Os prazeres oferecidos, as tentações oferecidas pelo diabo, elas são passageiras. Elas só servem para te prender, tornar você cativo na mão do diabo. Mas Jesus vem para nos libertar e levar para o seu reino. Deus ele tem algo para oferecer para nós que é eterno. O diabo oferece o que é passageiro, mas Deus ele oferece para nós o que é eterno. Jesus ele fala, olha, tudo isso, né, que você tem para me oferecer, adorarás ao Senhor, seu Deus, e só a Ele servirás. Na outra mensagem que eu trouxe, e me traz à memória agora, o diabo ele é tão astuto, mas também ele é tão ingênuo, que ele esquece de onde que Jesus veio. Jesus ele é filho de Deus, o dono do ouro e da prata. O que o diabo quiser oferecer para ele desse mundo não se compara com o que tem no reino de Deus. Jesus ele veio de lá, ele sabe o que tem lá.
as maravilhas, os tesouros. Irmãos, os tesouros da eternidade não se compara com as riquezas dessa terra. E Jesus sabia disso, porque Jesus ele veio de lá. O diabo tentou comprar ele com os tesouros dessa terra. Não adianta, é ingenuidade, é burrice do diabo, pode-se dizer. Porque estava falando com o Filho de Deus. E muitas pessoas, irmãos, até mesmo crentes, têm se esquecido das promessas de Deus. Têm se esquecido o que Deus tem oferecido, as promessas que o Senhor fez para nós. Muitas pessoas não têm ficado firmes no meio das guerras, quando elas aparecem. E têm buscado o que é mais rápido, o que o diabo tem oferecido. Dando preferência, aliás, para as coisas desse mundo, para a glória desse mundo, que é passageiro, passa muito rápido, é momentâneo, é muito momentâneo. Em João 3,16, vocês já conhecem de cor salteado: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, isso tem que estar gravado em nosso coração, porque quando vier a tentação, a gente lembrar disso. Deus nos amou e deu o seu único Filho para salvar a igreja, para salvar aqueles que creem, para não ir para o inferno, mas para a eternidade. Nós não devemos esquecer, mas nós devemos adorar nosso único Deus, louvar, exaltar esse Deus maravilhoso, tremendo, que tem promessas infinitas para nós, coisas que nem olhos viram, nem homem viu, coisas insondáveis, preparadas para nós. Se nós pudéssemos, ver, por um segundo, o que o Senhor tem preparado para nós, eu creio que a gente ficaria mais firme no Senhor. Mas já que nós não podemos ver, nós temos que crer nessas promessas. E o terceiro ponto que eu quero trazer para a igreja é a autoridade da palavra de Deus. A gente vê que no texto de Lucas, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou ele sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandarás os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropece com o pé em alguma pedra. Satanás, ele usa a própria palavra de Deus para tentar Jesus Cristo. Jesus, irmãos, não tem como, ele conhece, ele é conhecedor de toda a palavra. O diabo conhece, mas não pratica. Jesus conhece e pratica. Ele sabe que quando o diabo tentou usar a própria palavra para tentar Jesus Cristo, Jesus responde para ele também: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se você estiver sendo tentado, passando por guerras, lembre-se, não tentarás a Deus, mas creia que Ele vai cumprir a promessa, creia que Ele vai fazer, creia que Ele vai dar ordem sim aos seus anjos para que te sustentem. No livro de Hebreus, capítulo 4, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, eu nunca vi uma espada, eu nunca vi uma faca de 2 gumes, mas a palavra de Deus, ela é desse jeito. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. E principalmente para discernir, para separar, para clarear as intenções do coração.
Se nós temos a intenção de cair nos desejos e cair nas tentações do diabo, a palavra de Deus vem e revela isso para nós. E nos livra, nos dá discernimento que aquilo é uma cilada, que aquilo é uma prisão, uma cadeia que o diabo está preparando para nós. É assim que funciona e trabalha a palavra de Deus, através do Espírito Santo para a nossa vida. Mas será que nós estamos esquecendo da palavra de Deus? Será que nós estamos esquecendo de comer a palavra de Deus? Ao ponto que uma enfermidade, uma pandemia, uma doença, começa a ser mais carcereiro, mais prisioneiro, mais tentador para a nossa vida, que a gente deixa até mesmo de começar a frequentar a casa do Pai. Muitos têm deixado de frequentar a casa do Pai, porque o diabo tem tentado essas vidas e tem prendido essas vidas. Muitos não têm percebido isso. A gente vê que o diabo, ele usou o Salmo 91, 11 e 12. Deus dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para que nós não tropeçamos em alguma pedra. Pedras, tentações. Pedras, ciladas do inimigo para a nossa vida, para que a gente tropece e tenha o receio de nunca mais voltar para a casa do Pai e comer as bolotas das comidas dos porcos. Nós precisamos ter em mente que o nosso socorro, ela vem do Senhor. Independente das guerras que estivermos passando, independente das tentações que têm sido lançadas, sopradas sobre a nossa vida, o nosso socorro vem do Senhor, somente dele, não há outro. Eu queria ler com você Josué, livro de Josué, capítulo 1. Josué 1, a partir do versículo 1, ele diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que te dou aos filhos de Israel. Tendo todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-se, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Promessa de Deus para Moisés, promessa de Deus para Josué, promessa de Deus para nós. Ele fala assim para nós: não te afaste desse livro, não saia de perto dessa lei. E o que eu mais amo, irmãos, é saber que ele fala assim: aonde você colocar as plantas dos seus pés,
te darei como herança, te darei como promessa. E ele fala assim, ó, e farei prosperar o teu caminho. Fique firme, esforça-te, tenha bom ânimo. Quais são as guerras que nós temos passado? Quais são as guerras que têm nos desanimado? Quais são as guerras que têm nos deixado triste, têm nos feito chorar? Quais são as guerras que têm impedido da gente de estar na casa do Pai e ouvir a palavra de Deus? Esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Palavra do Senhor, palavra maravilhosa para nós. Nós precisamos ficar firme nessa palavra, ficar firme nesse propósito, ficar firme nessas bênçãos que o Senhor tem para nós. Ah, mas você não sabe a luta que eu tenho passado e as guerras que eu tenho passado. Não, não sei. Mas eu sei que Deus é contigo. Isso eu sei, isso eu tenho certeza. Tem um refrão de uma música que eu gosto de ouvir, que o Fernandinho também canta. Ele fala assim: parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que nós estamos cercados pelo inimigo, parece que o diabo nos cercou por todos os lados, mas principalmente, irmãos, nós somos guardados por Deus. A palavra de Deus nos declara isso, nós somos guardados por Ele. O diabo ele pode rugir, ele pode esbravejar por tudo quanto é lado, mas nós somos guardados por Deus. É Ele que nos guarda aonde a gente colocar a planta dos nossos pés. Para concluir, minhas tentações, se eu estou firmado na palavra de Deus, elas serão como degraus para que a gente se aproxime mais de Deus. Hoje você pode estar passando por uma tentação, por algum problema. Lembre-se, o Senhor colocou os nossos inimigos por estrados dos nossos pés. E essas tentações, essas guerras, essas perseguições, vai servir como degrau para que nós possamos estar mais perto de Deus. E a gente vê que o diabo ele pode até te chamar pelo seu pecado, mas Jesus Cristo te chama pelo seu nome, como fez com Lázaro, que estava preso, estava morto há 4 dias, cheirando mal, mas Jesus chegou lá e chamou ele pelo nome. Venha para fora, Lázaro, venha para fora. O diabo pode apontar o seu pecado, mas Jesus, Ele te ama. Não reclame, não esbraveje, não se entristeça, mas louve ao Senhor. E a gente vê que o diabo ele tentou Jesus perguntando para Jesus se você é filho de Deus. Se você é filho de Deus. Jesus Cristo ele sabia quem que ele era. Nós também sabemos quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Por mais que sejamos tentados, por mais que sejamos cercados, nós somos filhos de Deus. Amém, igreja? Feche seus olhos, vamos orar? Senhor meu Deus e nosso Pai, aqui está, Senhor, seu povo reunido essa noite. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai continuar essa palavra a tocar nesses corações aqui esta noite, ó Pai, confirmando que cada um é filho de Deus. E por mais que o inimigo tente roubar a nossa alegria, roubar a nossa esperança, nós somos filhos de Deus. Eu creio que aqueles que não têm motivo para se alegrar, eu creio que o Senhor vai devolver a sua alegria nesses corações esta noite, ó Pai. Aqueles que estão tristes por algum motivo,
que a alegria, a paz do Senhor inunde esses corações, ó Pai, essa noite, em nome de Jesus. Os corações abatidos, os corações oprimidos, que a alegria do Espírito Santo de Deus venha inundar esses corações, tirar toda a opressão, tirar toda a tristeza, tirar tudo aquilo que impede os teus servos de declarar o amor a Ti, ó Pai, de declarar: eu sou filho de Deus. Porque nós somos filhos de Deus, não somos prisioneiros, não estamos presos ao diabo, mas nós somos filhos de Deus. Eu te peço essa noite, ó Espírito Santo de Deus, inunda esses corações, ó. Continue a ministrar essa palavra de uma maneira tremenda, sobrenatural, ao ponto que esses corações sejam inundados de uma maneira tremenda, ó Pai, de transbordar nesses corações, e a alegria do Senhor venha reinar sobre cada um de nós, sobre aqueles que estão aqui, sobre aqueles que estão nos seus lares. Inunda, ó Espírito Santo de Deus, inunda esses corações, e que eles sintam o desejo, a fome, a sede de estar na casa do Pai, para Te adorar, para ser cheio da Tua palavra. Que as coisas que têm afastado de estar na Tua presença, os motivos, as tentações que o diabo tem aprisionado pessoas para não estar na sua casa de oração, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E os Teus servos essa noite serão livres desse cativeiro, estarão na sua casa de oração para Te adorar e render glórias e glórias a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos esse demônio que tem prendido os Teus servos em seus lares. Medo, angústia, opressão, pandemia, nós repreendemos no nome de Jesus. E eu creio no agir do Senhor sobre a vida de cada um, no nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Vamos ficar de pé para a gente encerrar. Deus Todo-Poderoso, nós queremos Te agradecer, ó Pai, por esse rico privilégio de estar na Sua casa de oração, de ser trabalhado pela Tua palavra e receber a paz, a justiça e a alegria do Senhor essa noite. Que cada coração transborde de alegria, ó Pai, que toda tristeza bata em retirada, e que aonde estiver a planta dos nossos pés, a presença do Senhor se faz presente, a alegria do Senhor se faz presente, porque nós cremos no agir do Senhor sobre as nossas vidas. Eu Te peço, Senhor, que a bênção do Senhor acompanhe cada um de volta aos seus lares, repreenda todo o mal, toda a cilada do inimigo, e que onde eles chegarem, a paz do Senhor chegue com cada um naqueles lares, em nome de Jesus. E que a bênção do Senhor também alcance aqueles que estão nos assistindo essa noite, e transborde esses lares, ó Pai, de alegria, paz, no nome de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.